começar, o que é RAID? RAID é uma sigla em inglês, né, para Redundant Array of Independent Disks ou Redundant Array of Inexpensive Disks. Traduzindo, seria conjunto redundante de discos independentes, conjunto redundante de discos econômicos ou arranjo redundante de discos independentes, alguma coisa do tipo. Lá no começo, na década de 80, quando esse termo começou a ser usado, o termo original falava de discos econômicos. E com o passar do tempo, o pessoal achou que esse termo não era muito legal, né? A impressão que dava é que você estava falando apenas de sistemas baratos, de sistemas de discos econômicos. Então o termo acabou mudando para discos independentes, né? Para dar um pouco mais de confiabilidade aí nesse tipo de sistema. Mas enfim, esse termo ele apareceu pela primeira vez na década de 80 e ainda hoje, né, quando a gente fala em divisão e replicação de dados entre discos, utilizamos o termo RAID. Ele é meio abrangente, né? E o RAID ele pode ser feito através de software ou hardware. No caso de ser feito através de hardware, obviamente você tem que ter uma placa controladora que faz esse esquema entre os discos, né? O sistema operacional, nesse caso, nem sabe o que está acontecendo. É o hardware que faz essa replicação dos dados, essa divisão entre os dados. E o desempenho, quando o RAID é feito por hardware, costuma ser melhor do que quando é feito por software. Tá legal? E quais são os tipos de RAID que existem? A gente vai dar uma olhada nos mais populares, né, dos mais usados. O primeiro seria o RAID 0, striping ou distribuição. O segundo seria o RAID 1, que é o espelhamento, também conhecido como mirroring. O RAID 5 ou RAID 5, né, para brasileirar aí o termo, que é aquele que trabalha com paridade. E o RAID 0 mais 1, que ele combina os RAID 0 e o RAID 1. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora. RAID 0, né? Então, o RAID 0 ele trabalha com a distribuição dos dados, né? Então, os arquivos são divididos entre os discos. Então, aqui nós teríamos, nesse exemplo, né, 2 discos rígidos físicos e eu dividi. Metade dos dados estão no disco 1 e a outra metade está no disco 2. Então, você pode ver ali que você tem o bloco 1 de dados no disco 1, no disco 2 você tem o bloco 2, depois o bloco 3 ele volta para o disco 1 e assim por diante. Nesse caso, ele tem um melhor desempenho, ele aumenta o desempenho na escrita. Por quê? Porque nesse caso, os dados estão sendo escritos ao mesmo tempo nos 2 discos. Então, o desempenho é melhor. Em vez de ele escrever tudo no mesmo disco, ele está escrevendo tudo em 2 discos na mesma hora. Porém, não é a melhor maneira de se fazer redundância, né? Imagine, então, que você tenha um problema nesse disco aqui, no segundo disco, e ele pare de funcionar, simplesmente para de funcionar. Estragou, não funciona mais. O que vai acontecer? Os dados que estão no primeiro disco vão continuar inteiros, só que esses dados aqui, né, assumindo que esse disco aqui tem estragado, por exemplo, ele vai parar de funcionar. Então, metade dos meus arquivos serão perdidos. É melhor você perder metade do que você perder tudo, mas não é exatamente uma redundância, né? O que eu perdi, eu realmente perdi, eu só estou perdendo menos. E qual que seria uma forma mais segura, né? Então, esse 0 aí você pode até lembrar assim, RAID 0 de zero redundância, na verdade, né? E como é que você tem bastante redundância? Você tem redundância de verdade quando você faz o espelhamento, né? Aí a gente está falando do RAID 1. Então, os arquivos são duplicados entre os discos. Então, tudo que eu tenho no disco 1, eu também tenho no disco 2. Né? Todos os dados que eu tenho no disco 1, eu também tenho no disco 2. O efeito colateral é que, nesse caso, você consome o dobro de espaço.
Então, se eu tenho vamos supor que eu precise de 500 gigabytes de gravação, né? Eu vou precisar então de um disco de 1 tera. Por quê? Porque eu vou ter esses dados, eles vão estar gravados nos dois discos igualmente. Então, se eu tenho 250 GB gravado num disco, no outro disco eu também vou ter 250 GB. E assim por diante. Só que ele me proporciona aí uma alta redundância, né? Então a gente tem dois discos, eles têm a mesma quantidade, os mesmos dados que tem no um, tem no outro. Então se esse aqui queimar, por exemplo, parou de funcionar esse disco, não está mais funcionando, eu ainda tenho esse daqui funcionando perfeitamente com todos os meus dados. Eu não perdi nada, né? Eu tenho todos os meus dados a salvo ali. O outro tipo de RAID seria a distribuição com paridade. Esse já é bem interessante, né? Ele usa blocos de paridade. Então vamos dar uma olhada no que é isso. Se nós olharmos aqui nos. Aí eu coloquei um exemplo com 4 discos rígidos, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho um bloco que eu chamo de A1, um segundo bloco que eu chamo de 2A e um terceiro bloco que eu chamo de 3A. Percebam que aqui eu tenho um bloco chamado paridade A. E o que quer dizer isso? Esse pedaço desse disco, ele contém, a grosso modo, um algoritmo que eu consigo identificar quais são os dados que eu tenho nesses outros discos. A mesma coisa acontece nesse terceiro disco aqui, ó, eu tenho paridade B. Então aqui eu tenho informações, eu tenho dados. Aqui no segundo disco eu gravei dados de novo. Aí eu gravo mais um bloco de dados aqui. E esse espaço nesse disco, ele tem apenas um algoritmo, né, em que ele consegue calcular quais são os dados referentes ao mesmo bloco nos outros discos. E assim por diante. Aqui no segundo disco eu também tenho um bloco só de paridade e no primeiro disco também eu tenho apenas eu tenho aqui o bloco de dados, um segundo bloco de dados, um terceiro bloco de dados e um bloco só com paridade, né? E ele tem um melhor uso de espaço disponível. Aí você me pergunta, e qual que é a graça então? Eu não preciso, eu tenho a paridade, eu tenho a segurança dos meus dados, mas eu não estou duplicando tudo. Eu estou usando apenas um pedaço de cada um dos meus discos para identificar o que tinha nos outros. Então, eu tenho uma alta redundância. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse segundo disco, esse disco aqui, o disco 2, ele estragou, parou de funcionar. O que vai acontecer? Eu, bom, eu vou ter aqui as informações do bloco B, de todos os discos, eu não perdi nada que tem aqui. Então imagina que não tenho mais esse segundo disco. O que vai acontecer? Através do terceiro disco, eu vou poder, aqui ó, onde está escrito paridade A, eu vou poder identificar o que está faltando no primeiro bloco do meu disco 2. Legal? No meu segundo disco, onde está escrito aqui, por exemplo, paridade C, é onde eu vou conseguir, então, identificar, né, através desse bloco de paridade, eu vou conseguir, então, identificar o que me falta aqui, ó. Como é que eu faço? Como é que ele vai fazer isso? Ele tem um algoritmo onde ele pega os dados que tem aqui nesse bloco, os dados que tem nesse bloco e faz uma continha para descobrir o que está faltando, né? E o que está faltando seria o que sumiu aqui por causa do defeito no disco 2. E a mesma coisa nesse último bloco, né? Então, esse bloco aqui, ele vai saber o que falta nesse bloco de acordo com as informações desse e deste. Já no caso do bloco B, não tem problema, né? Eu continuo tendo todos os meus dados aqui, nesse disco e nesse disco. Então, o que eu perdi aqui foi, foi a conta que eu preciso fazer, foi a paridade. Então,
Na verdade, aqui eu não perdi nenhum dado. Eu tenho todos os meus outros dados aqui. Então, ele me dá uma excelente redundância, né? Eu perco um pouco de espaço, menos espaço do que eu perderia se eu fosse fazer um espelhamento, mas eu tenho uma ótima redundância. É bem interessante esse tipo de RAID, você precisa tomar cuidado, principalmente se você fizer isso através de software. Por quê? Porque se você estiver fazendo isso, né, estiver fazendo RAID 5 e um dos discos estragarem, que nem aqui no nosso exemplo, aí, sempre que você for buscar um dado, o sistema vai ter que ficar, digamos assim, reconstruindo esses dados que faltam do disco que estragou. Então, isso vai fazer com que o desempenho dele caia um pouco. Então, é interessante. Normalmente, esses servidores que utilizam RAID 5, normalmente eles avisam quando um dos discos deu problema. Então, o interessante é que você vá lá e substitua esse disco com problema, para você não ter problema aí com o desempenho do seu computador, do seu servidor. E para terminar, um último tipo de RAID, que é o RAID 1 mais 0, e ele basicamente mistura os níveis 1 e 0, de fato, né? Às vezes o pessoal chama isso aí de RAID 10, de RAID 10. Na verdade, isso não é RAID 10, né? É RAID 1 mais 0. Não existe bem um RAID 10 ainda, né? E ele precisa aí pelo menos de 4 discos para poder funcionar. Obviamente eu posso fazer com 6, com 8, né? Para o nosso exemplo aqui, eu coloquei apenas 4 discos. Então, para você ver como ele funciona. Nesse caso aqui, ó, entre esses dois discos, entre o disco 0 e o disco 1, eu tenho espelhamento. Tudo que eu tenho no disco 0, eu continuo tendo no disco 1. A mesma coisa entre esses dois discos aqui, entre o disco 2 e o disco 3, eu também tenho espelhamento, o RAID 1, tá vendo? Então, eu tenho o bloco 2 aqui, me repete aqui. Tudo que eu tenho aqui é repetido aqui. Agora, entre esses dois blocos, eu tenho um RAID 0. Porque, veja, eu não gravei todos, eu não tenho todos os dados gravados aqui nesse disco, né? Parte dos 50% dos dados estão gravados aqui e os outros 50% estão gravados aqui, ó. Então, o que acontece? Se um desses discos aqui estragarem, vamos supor, esse disco aqui estragou, não tem problema nenhum. Eu tenho tudo de novo aqui, ó. Eu tenho todo o conteúdo aqui e não vou perder absolutamente nada, não tem problema nenhum. Eu poderia até, por exemplo, ter problema em outro disco. Isso aqui, por exemplo, um disco que poderia estragar. Né? Estragou 2 discos, aí metade dos meus discos queimaram, deram algum pau, e mesmo assim, nesse caso, eu vou continuar com todos os meus dados. Eu não vou perder nenhum dado. Então, eu estou juntando o melhor dos dois mundos. Né? Eu tenho um bom desempenho de gravação e eu tenho uma redundância bastante forte. Só que eu preciso de vários discos. Né? Então, seria uma forma aí de RAID das mais interessantes, das mais seguras aí que você poderia estar utilizando. Nas últimas aulas, a gente falou um pouquinho sobre disco rígido, as diferenças entre disco rígido SATA e IDE. Nós falamos também sobre como o disco é por dentro, né? Sobre a geometria do disco. Te dei uma olhada como é que o disco magnético funciona. E na aula passada a gente falou um pouquinho até sobre RAID. Hoje, eu queria só fazer um adendo aí para falar um pouquinho sobre SSD. Né? SSD, para quem não sabe, é aquele dispositivo que faz o papel de disco rígido em dispositivos como ultrabooks e netbooks, principalmente. Né? Então, aqui a gente tem a foto de um. Olhando por fora, ele parece simplesmente ser um disco rígido pequeno. Inclusive, tem as mesmas interfaces ali de um disco SATA convencional, mas por dentro ele é muito diferente. Então, a SSD é a sigla para
Solid State Drive, que a gente pode traduzir alguma coisa como dispositivo em estado sólido. E por que esse nome, né? Porque dentro dele, como você pode ver ali na figura, diferentemente dos discos rígidos magnéticos, ele não tem partes móveis, né? Na verdade, o SSD ele não é um disco, né? Ele faz o papel de disco rígido, mas ele não é um disco rígido, né? Os arquivos eles ficam nesses bloquinhos aqui de memória. Isso aqui, esses quadradinhos aqui, esses retângulos, na verdade, são todos chips de memória, né? E é nele que ficam as informações armazenadas. E ele tem algumas vantagens, então, né? Bom, primeiro, como ele não tem que ficar girando um disco e movimentando um braço à procura de arquivos, o tempo que ele leva para recuperar e para fazer escrita no dispositivo é menor do que o tempo gasto para ele fazer isso num disco rígido convencional. Outra coisa é que, como ele não tem partes móveis, ele não faz ruído, né? Ele não tem barulho. E isso também traz uma outra vantagem. O disco rígido convencional, o disco rígido óptico normal que a gente está acostumado, ele não pode sofrer quedas, não pode sofrer pancadas, a gente não pode deixar ele cair, por exemplo, no chão. Temos que evitar balançar ele. No caso do SSD, isso não faz muita diferença, porque ele não tem partes móveis e mecânicas que podem ser desalinhadas, por assim dizer, né? É um monte de chip. E esse chip aí não tem problema se você balançar ele, se você deixar o disco cair no chão. Uma outra característica interessante é que ele tem um consumo de energia menor do que os discos rígidos. Agora, nós temos um problema que esses discos ainda têm um custo muito alto se comparado ao disco rígido magnético, né? Inclusive, é mais fácil encontrar disco rígido com maiores capacidades, discos rígidos com capacidades maiores do que os SSDs. É muito fácil você encontrar numa loja especializada discos rígidos com 2 terabytes de capacidade, ao passo que você encontrar um dispositivo SSD de 1 tera já é bem mais complicado. E se você encontrar, com certeza ele vai ser bem caro também. Essa ainda é uma desvantagem da utilização do SSD. Mas vamos colocar aqui que o SSD é a grande tendência, vai ser com certeza o mais utilizado nos próximos anos, principalmente por conta dos dispositivos móveis. Quando falamos principalmente em ultrabooks e em netbooks, a melhor opção ainda é o SSD. E vai ser provavelmente por muito tempo, né? O SSD tem sido desenvolvido, está bem melhor do que era no começo, algum tempinho atrás, e essa vai ser a grande tendência. Inclusive, o fato, é, só um detalhe, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Ultrabook, uma das grandes vantagens do Ultrabook é que ele liga bem rápido. Ele starta o sistema operacional bem rápido. Uma das razões pelas quais isso acontece é que dentro dele você tem o SSD. O SSD ele starta bem mais rápido do que o disco rígido normal. É uma das vantagens que você também tem nesse tipo de dispositivo. E uma coisa que a gente deve lembrar em relação a esses discos é que esses discos não, né? É errado chamar de disco, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração no caso do SSD é que ele tem um ciclo de vida limitado. Na verdade, o disco rígido magnético também tem, mas no caso do SSD, essa limitação se dá mais à quantidade de vezes que você pode sobrescrevê-lo. Isso varia um pouco de fabricante para fabricante. São algumas milhares de vezes, a gente não precisa se preocupar muito com isso.
O fato é que você não deve usar ferramentas, por exemplo, como o desfragmentador de disco, quando nós temos o SSD. O Windows 7, quando ele reconhece um SSD, ele automaticamente desabilita algumas coisas que são usadas em discos rígidos mecânicos, né? Em discos rígidos óticos. Então, ele detectando um SSD, ele habilita um comando chamado trim. Né? E o que faz esse trim? Ele libera o espaço dos arquivos que foram apagados, para que aquele espaço seja usado de novo. E de cara, ele também desabilita o desfragmentador e o Red Boost, coisas assim que são utilizados nos discos convencionais. Se você está usando Vista, o XP, eventualmente, não é regra, mas eventualmente você tem que instalar um driver especial para dispositivos SSDs. Eu até agora, na verdade, não encontrei muitos casos que eu preciso instalar arquivos para esse tipo de aplicação, mas fica a dica, se você comprar um dispositivo SSD novo para estar instalando no Ultrabook, no Netbook, é legal dar uma conferida no site do fabricante para ver se não existe algum aplicativo, algum utilitário para ajudar em seu funcionamento. Há algumas, digamos, décadas atrás já, apareceu no mercado aí uma ótima solução para armazenamento de dados, que é o CD, que é uma mídia óptica. CD acho que todo mundo já conhece, uma das mais usadas até hoje. E continua, na verdade, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos e ainda hoje é bastante usado aí, né? Então, as primeiras mídias que saíram eram chamadas aí de CDR ou CD-ROM, porque elas só poderiam ser gravadas uma vez. Então, você pegava o CD, gravava os dados nele e pronto, aqueles dados estavam ali gravados e você não poderia fazer nenhum tipo de alteração nele. Inclusive, o pessoal, muitas vezes, ao invés de chamar de gravar o CD, ele fala em queimar o CD, né? Eu acho que esse termo, queimar o CD, ou burn, né, em inglês, ele vem do fato de que o CD ele é lido e escrito por um feixe de laser que é inserido sobre ele, né? Então imagina, por exemplo, que vou fazer um desenho aqui. Imagina que tá aqui. Então imagina que você tem aqui e que esse aqui seja a superfície de um CD, né? E um laser é aplicado sobre essa superfície. Esse laser ele pode ser aplicado com um pouco mais de intensidade em algumas partes. Isso vai fazer com que na superfície do CD, que não é torta como essa que eu desenhei aqui, mas imagina que na superfície do CD, então, você terá diferenças, pequenas diferenças. Então, uma parte vai ficar um pouquinho mais alta, uma parte vai continuar um pouco mais baixa, aí você vai ter duas partes aí que foram marcadas como mais altas, outras mais baixas e assim por diante, né? Então, essa diferença que existe entre uma parte um pouco mais alta e uma parte mais baixa, como se tivesse criado um pequeno sulco aqui, é o que a gente chama de land, aqui, né? E tip, que seria a parte mais baixa. E o sistema, então, ele interpreta essa diferença entre chips e lands como sendo os níveis lógicos, né? Então vamos supor assim, ele chama todos os lands de 1, todos os chips de 0, né? É assim que ele trabalha. Então, quando você faz isso, você meio que está queimando, né? É uma forma meio radical, mas parece assim que você está queimando a mídia com laser, né? E lá no comecinho, você só poderia fazer isso uma vez, e aí o CD então tinha sua seção fechada e você não poderia mais inserir arquivos nele. Ainda hoje existem CDs-ROMs para vender, mas não é uma coisa muito aconselhável que você compre, né? Até porque o preço do CD-RW ele já está bastante acessível,
né? E é uma mídia que você pode gravar mais de uma vez, né? Você pode usar o CDRW para ser regravado várias vezes. Hoje, essas mídias elas podem armazenar até 700 megabytes de dados, que não é pouca coisa, né? Se você analisar bem, ou 80 minutos de música, né? Se você for gravar um CD de música, não MP3, né? CD de música mesmo, você vai poder gravar aí até 80 minutos de CD. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a taxa de transferência do CD, né? Elas são, dependendo da mídia, você tem algumas diferenças. Se a gente pegar uma caixinha de um CD, ou olhar o que está silcado nele, normalmente ele vem um valor, tipo esse aqui, né? CD-ROM 8 vezes, CD-ROM 2 vezes, né? Esse 8x que aparece aí é o cálculo da sua taxa de transferência. Então, assim, quando você vê o nosso 1x, se eu falar assim, esse CD tem 1x de taxa de transferência. Significa então que ele vai conseguir transmitir aí 150 kbytes por segundo de dados. É 1x. E se eu quiser saber, por exemplo, qual que é a taxa de transferência de um CD-ROM de 8x, é só multiplicar esse valor por 150, né? É meio óbvio, né? Então, se o 1 é 150K, o 8x é só eu pegar o 8 multiplicar por 150 e aí eu tenho a taxa de transferência de um CD que a gente chama de 8x, que é de 7.200 kbps, ou 7,2 megabytes por segundo, né? Às vezes também na caixa do CD vai aparecer três valores. Aparece assim, por exemplo, 4x, 4x e 24. A gente fica meio... o que quer dizer? Por que ele tem esses números, né? Porque o primeiro número ele indica a velocidade de escrita, ou seja, qual que é a velocidade que ele vai gravar quando você estiver escrevendo pela primeira vez. O segundo, a velocidade de quando você estiver regravando ele. E o terceiro, de leitura. Tá legal? Então é por isso que ele tem três valores, às vezes, no CD. A taxa de leitura e a taxa de escrita não necessariamente é a mesma, aí é indicado dessa forma. Um outro tipo de mídia aí que também é extremamente bem difundido no mercado são os DVDs. Aliás, os DVDs em grande parte substituem os CD-ROMs, né? Os DVDs eles são um pouquinho mais caros, mas ainda compensa, né? Eles são bem similares, inclusive o tamanho igualzinho, né? No olhômetro até meio que impossível distinguir um DVD de um CD, mas o DVD ele é bem diferente, ele tem uma capacidade de armazenamento bem maior, né? Então, o DVD, o original, que a gente chama de DVD-5, ele tem uma capacidade aí de 4,7 gigabytes de gravação. Então, aquele DVD que a gente encontra aí no supermercado, nas lojas para vender, que são os mais conhecidos, aqueles mais baratinhos, são esse tipo de DVD, né? São DVDs que suportam 4,7 gigabytes de gravação. É bastante coisa, não é pouca coisa. Agora, existem DVDs que, fisicamente olhando, são basicamente a mesma coisa. Você olha para eles e eles são a mesma coisa, só que você pode gravá-los, eles podem ter informações gravadas dos dois lados, né? Esses daí já não são, você já não encontra com tanta facilidade, mas eles são o que a gente chama do padrão DVD-9. Então você dobra a capacidade. Você pode gravar cerca de 4 ponto alguma coisa giga em cada lado. Você tem aí 8,5 gigabytes de capacidade nesses discos. Um outro tipo de DVD que você encontra aí para vender, para usar, é o DVD com duas camadas, né? Em inglês é layer. Aí você vê lá, DVD Dual Layer, né? O que quer dizer isso? No slide anterior eu comentei aquela história, né, que você tem a superfície assim do disco e que você tem os lands, né, que são aquelas partezinhas. Claro, isso você não vai ver a olho nu. Eu sei que muitos de vocês aí pegaram o DVD e estão tentando ver. Isso aqui você não vê a olho nu, né? São coisas bem pequenininhas. São milhares desses espalhados aí no CD, né?
São vários pontinhos, uns mais levantados, outros menos levantados, para diferenciar os lanes e chips, né? No caso do DVD com dual layer, é como não, né? Na verdade, você tem duas camadas para fazer isso. Você tem duas camadas distintas para estar fazendo essa jogada aqui na mesma superfície. Então, em vez de você gravar 4.7 GB, você consegue gravar 9.4 GB de dados nele. Então, você aumenta bastante a capacidade. E tem esse último padrão aqui, onde você consegue gravar dos dois lados, e em cada lado tem duas camadas, você podendo chegar aí, então a 17 GB de capacidade. Eu particularmente não encontro esse cara para vender. Se você encontrar para vender, mesmo sendo mais caro, e o vendedor te falar, olha, esse DVD aqui, ele suporta 17 GB, ele não está mentindo para você. É um DVD do padrão 18, que existe ainda, que não seja muito comum, que você não encontre para vender com tanta facilidade. Ah, no caso do DVD, a gente também tem um padrão, né, para medir a velocidade da taxa de transferência, só que o nosso 1x aqui, ele é de 1.35 megabytes por segundo, né? É bem maior que no caso do CD. Então, assim, quando você vê um DVD que tem uma taxa de transferência e está escrito ali 8x, quer dizer que a taxa de transferência dele é de 10,8 megabytes por segundo, né? Às vezes esse valor aqui você tem que dar uma olhadinha melhor, né? Mas normalmente quando você, por exemplo, eu vou comprar um DVD no supermercado, você vai ver essas informações na frente. Vai estar escrito lá DVD-R, né? DVD gravável, né? Então quer dizer que você vai poder utilizar ele para fazer gravação, e embaixo vai mostrar lá para você 4.7 gigabytes, né, de capacidade. Vai ter o tempo também, por exemplo, 120 minutos. Se o, ele normalmente aparece um do lado do outro, né, 120 minutos. E depois você também vê a informação 8x, 4x, 2x, alguma coisa x. E esse x é justamente aquela informação que vai te falar qual que é a capacidade de leitura, né? Esses 120 minutos aqui no caso, você pode considerar assim também. Imagine que é o tempo que o leitor, né, que o feixe de laser vai demorar para passar por cada partezinha do CD. Se ele ler cada lenda e cada chip, ele vai demorar 120 minutos para fazer toda essa leitura aí. Tá legal? Então existem diferenças entre CDs, eles não são totalmente iguais, né? E você pode ver aqui na nossa tabela também que além do DVD-R, que é aquele que você compra, ele tem o DVD-RW, DVD mais RW, né? O menos e o mais, hoje em dia ele não vai ter tanta diferença, né? Todos os equipamentos que você comprar hoje, né? Na verdade, nem hoje, de vários anos para cá, eles são compatíveis com esses dois padrões. Existem algumas diferenças bem técnicas entre eles, mas normalmente hoje o que você comprar vai ser compatível com os dois e para o nosso uso não vai fazer muita diferença prática, tá legal? As mídias hoje são compatíveis com esses dois tipos. E você vai poder, então, no caso do DVD RW e do DVD RAM, conseguir gravar várias vezes, né? Você grava no CD, deixa a sessão aberta, depois você vai lá, altera o arquivo, grava de novo e assim por diante. Tá legal? E cada um deles, como você vê aí na tabelinha, também tem a sua capacidade, né? No caso do DVD-R, você tem, dependendo de quantas camadas ele tem, a capacidade de 4.7 ou 8.4 gigabytes. Eu não creio, na verdade, que você deva decorar essa tabela, tal, mas é legal você saber que existem essas diferenças, né? Isso, inclusive, implica na diferença de preço entre essas mídias do mercado. Você vai verificar que uma vai custar mais caro, outra vai custar mais barato. E a escolha do tipo de mídia que você vai fazer, hoje,
em grande parte depende do tipo de aplicação que você vai ter. Né? Se você vai querer, se você precisa de um DVD para ficar fazendo backup constantemente, alterar os dados que tem nele, ou se você vai querer fazer um backup onde você vai gravar uma vez aqueles arquivos e não vai mais mexer nele depois. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a gravação de dados nos CDs e nos DVDs. Então, qual que é o grande segredo aqui, né? Se você tiver, você tem dois tipos aí. Quando você for queimar um CD, você tem dois tipos de gravação, né? Então você tem o Live File System, né? Então se você estiver usando um Windows mais novo, uma distribuição mais nova de Linux, você já pode escolher esse formato aí para fazer a gravação, né? Nesse caso, é possível criar, apagar e alterar os dados no próprio disco. Se você está numa máquina mais antiga, se você está usando o Windows XP para gravar o CD ou alguma versão de Linux que não suporte esse tipo de gravação, aí você pode usar esse outro tipo que está aqui embaixo, né? Que ele diz que é compatível aí com todos os CDs e DVDs players, né? Então é uma escolha que você tem que fazer. Hoje em dia o UDF ele já dá conta do recado. A outra opção já é para computadores que eu considero mais antigos, né? Ou se você quer distribuir, por exemplo, para computadores que você não sabe o que é. Então você está fazendo, vou fazer 1000 cópias de um determinado DVD, vou gravar um determinado conteúdo nele e vou distribuir para todo mundo e eu não sei para quem que eu estou distribuindo. Então talvez a opção, principalmente se eu for fechar a sessão para não gravar mais nada e tal, eu posso até usar a outra opção para não ter problema. Drive de disquete, né? Ou Flop Disk Drive, ou a abreviação dele que é FDD. Aí você me pergunta, por que que você vai falar sobre Flop Disk Drive, né? A gente vai fazer isso mais como um adendo. Esse dispositivo ele foi usado durante muitos e muitos anos em informática e até pouco tempo atrás aparecia nos requerimentos. E não é muito incomum hoje em dia você encontrar ainda alguém que queira dar manutenção no micro um pouco mais antigo, tipo um Pentium 4 por algum motivo, e você vai se deparar com um cara desse. Então é bom saber pelo menos aí do que se trata. É o famoso drive de disquete. Hoje em dia ele está obsoleto, não é mais usado, não é mais fabricado. Caso você tenha a necessidade, né, específica de trabalhar com disquete por alguma razão, dá para encontrar no mercado drives de disquete que são ligados na porta USB de um micro. Então você pode usar um drive de disquete externo que você liga no seu desktop ou no seu notebook, enfim, através de uma porta USB. O original, que é esse que você está vendo aí na foto, fui eu que tirei essa foto, acho que não ficou muito boa, mas dá para ver, né, do que se trata, um flop disk. Ele era alimentado através desse conector que apareceu aí na foto agora. É um conector chamado de Burg, conector Burg. E esse conector ele basicamente era usado só para ele mesmo, né? Ele não tinha outra utilidade na fonte de alimentação. Pode ver até que ele é meio que guiado, né? Você não consegue ligar ele ao contrário, mesmo que você queira, né? Então não tinha muito como errar aí com o conector Burg. A parte de dados era feita através de um flat cable, tipo um flat cable, né? Era um cabo com 34 vias. Se você assistiu os nossos vídeos anteriores aí que a gente falou sobre disco rígido e drive de CD-ROM IDE, você vai lembrar que esses dispositivos utilizavam um flat cable de 40 ou 80 vias. No caso aqui do flop disk, é um cabo muito similar, muito parecido, só que com 34 vias. Então não tem como confundir, né? Inclusive, uma das coisas que acontecia era o pessoal ligar esse cabo de dados invertido. Quando isso acontecia, essa luzinha aqui, ó, na frente do dispositivo, ficava ligado direto, ela ficava acesa constantemente, indicando que tem alguma coisa de errado. E essa coisa de errado normalmente era que esse cabo tinha sido ligado invertido. Então, o que você precisava fazer? Desligar a máquina, inverter o cabo e ele voltava a funcionar normalmente. Essa luzinha ela deveria acender só quando
tinha um disquete ali dentro, né? Quando o disquete estava sendo lido ou quando estava sendo gravado alguma coisa nele, essa luzinha ficava acendendo para indicar o funcionamento do dispositivo. Agora, caso você ligasse esse cabo ao contrário e a luz ficasse acesa mesmo sem um disquete lá dentro, você poderia ter certeza de que tinha alguma coisa de errado. O disquete em si é esse cara aí, né? Tem um disquete mais antigo. Ele tinha capacidade aí de 1.44 megabytes. Haviam outros disquetes com capacidades diferentes, mas assim, mais de 90% dos disquetes que você encontrava por aí era exatamente como esse que aparece aí na foto. Inclusive ele tinha essa marca aqui, ó. Não dá para ver direito, mas está escrito HD aqui. Mas não é de High Definition, nem de Hard Disk, é de High Density, né, de alta densidade. E esse alta densidade indicava que esse disquete aqui, então, trabalhava com uma capacidade de até 1.44 megabyte. Então, hoje em dia, esse cara não é mais utilizado, né, mas deixou aí algumas heranças. Inclusive, quando mesmo hoje em dia, você compra um computador novo, coloca um disco rígido novo nesse computador e o Windows chama aquela primeira unidade de C, né? Em vez de começar por A ou começar por B, ele já vai chamando o disco rígido de C. Uma das razões para ele fazer isso é porque o A era sempre atribuído a esse floppy disk e a letra B normalmente era atribuída a um outro tipo de floppy disk bem mais antigo que esse, era bem grandão, usavam os disquetes também de tamanhos físicos maiores, porém de menor capacidade, totalmente obsoletos, peça de museu mesmo, mas normalmente o Windows atribuía a letra B para esses caras, né? Então, uma herança aí que nosso amiguinho Floppy Disk Drive deixou. Inclusive, esse termo FDD você ainda encontra em algumas BIOS, né? Se você se deparar aí com o termo FDD em algum lugar, ele está se referindo a alguma coisa relacionada ao drive de disquete. Então tá aí, bom saber que ele existe. Se você se deparar com um cara desses, você já sabe o que que é. Agora, o que está realmente sendo bastante usado aí pelo pessoal, principalmente por usuários domésticos, é o famoso pendrive. Esse termo USB Flash Drive, ele não precisa ser necessariamente fazer menção a esse cara, né? Normalmente é, mas assim, memória flash não precisa ser necessariamente um pendrive, né? Existem outros dispositivos que utilizam essa tecnologia. No nosso caso aqui, nós estamos falando sobre o famoso pendrive. Inclusive, você está vendo aí um na foto, pendrive bem típico, inclusive, né? Eles têm esse tamanho reduzido, então você pode transportar ele de um lado para o outro, levar ele no bolso, é até perigoso perder, né? Uma das coisas legais do pendrive é que mesmo que você perca eles, claro, não é legal perder, mas alguns pendrives eles já vêm com um programa para criptografar os dados que estão gravados nesse pendrive. Existem até alguns programas de terceiro, a gente vai mostrar algum deles aí em algum vídeo mais para frente aqui no canal Boston. Mas enfim, recomendo que se você usa dados importantes ou dados pessoais que você não quer que outras pessoas tenham acesso, que você então coloque uma senha no seu pendrive, que você criptografe esses dados e assim você não tem perigo de, caso você perca o dispositivo ou que ele seja subtraído de você de alguma forma, que outras pessoas não tenham acesso a esses dados. E esses caras então também têm capacidades variadas, né? É comum hoje você encontrar pendrives aí de 2, 4, 8 até 16 gigabytes, né? Giga, não é mais mega, estou falando de giga, né? E é comum também você conseguir encontrar no mercado pendrive com 64 gigabytes de memória, né? É uma capacidade bem razoável. O que você tem que tomar cuidado são com as falsificações, né? Por quê? Se você for numa loja, bem conhecida, bem conceituada, você vai comprar um pendrive, que hoje em dia não é mais um objeto caro, né?
pendrive não é mais uma coisa cara hoje em dia para você comprar. E ele vai te dar uma nota fiscal e o fabricante, inclusive, vai te dar a garantia, né? Tem aquela garantia que é obrigatória, mas tem alguns fabricantes que dão 3 até 5 anos de garantia no seu pendrive, o que é um tempo bastante razoável, né? Até porque o pendrive ele não é eterno. Existe uma limitação de quantas vezes você pode ler ou gravar dados em um pendrive. São milhares de vezes, mas existe uma limitação. Então, quando um fabricante dá aí uma garantia de 3 e 5 anos, quer dizer que é um pendrive de boa qualidade. Acontece que existem falsificações de pendrive, né? Então, já vi casos aí de pessoas que compraram pendrive aí com procedência duvidosa e o pendrive até deu curto na porta USB do computador do usuário. Alguns já se queixaram de comprar um pendrive de 4 GB e quando colocou na máquina parecia que era 1 GB só. Comprou de 2 GB, aparecia 512 MB, coisa do tipo, né? Isso acontece com pendrives de baixa qualidade de procedência duvidosa. Se você comprar um pendrive numa loja bem conceituada, numa loja de sua confiança, com nota fiscal e tudo aquilo, aí você tem garantia de que se o pendrive é de 4 GB, vai ter que aparecer 4 GB no seu computador, né? Então tem que tomar cuidado com as falsificações. E hoje em dia, até pela questão do preço, não faz muito sentido você querer pagar pouco mais barato e não saber qual que é a procedência do dispositivo. Uma outra coisa legal sobre os pendrives são que eles são hot swap, né? Então, vou até mostrar aqui o meu computador, eu uso o Windows 7. Esse cara aqui, então, é um pendrive que eu tenho colocado aqui na minha máquina. E quando eu digo que ele é hot swap, é o seguinte, ó, eu posso tirar e colocar ele do computador do jeito que eu quiser, né? Eu não preciso desligar o computador para tirar ele ou reiniciar a máquina para ele poder reconhecer o pendrive. Eu posso tirar e colocar ele a qualquer momento. Agora, existe uma diferença que é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui as propriedades aqui do meu pendrive e ele tem essa opção aqui, ó, sobre a forma de como eu posso remover esse dispositivo. E ele me dá duas alternativas, né? A primeira é uma remoção rápida, que ele chama, né? Então, quando eu tenho uma remoção rápida, o que acontece? Na hora que eu estiver escrevendo, né, que eu estiver gravando alguma coisa no disquete, a máquina para o que ela está fazendo e começa a fazer essa gravação no disquete. A hora que eu quiser que eu terminar de fazer essa gravação, que eu terminar de utilizar ele, basta eu pegar o disquete e tirar da máquina. Ao contrário, eu tenho esse aqui, ó, que é para melhorar a performance. O que quer dizer isso? Quando você estiver escrevendo, né, ou pegando coisas aí do seu pendrive, ele vai fazer um cachezinho dessas informações e ele só vai utilizar o seu pendrive para fazer essas coisas quando não tiver outras prioridades sendo feitas pelo seu sistema operacional, né? Então, eventualmente, eu posso corromper ou até perder dados caso eu tire esse meu pendrive da máquina de uma hora para outra. Inclusive, quando eu faço isso, ele aparece, né, no Windows ali uma informação que eu tenho que eu tenho que ir lá e, falar, eu quero tirar o pendrive, né? Então aqui eu tenho alguns arquivos, eu mudei ali a informação e ele já está me pedindo isso. Se eu quiser tirar o pendrive, então, eu tenho que vir aqui nesse ícone e pedir para remover o dispositivo com segurança, né? Então eu venho aqui, aí ele fala, agora eu posso remover o dispositivo porque ele parou de usar, né? Eu faço isso quando eu deixo aquela segunda opção habilitada. Se eu habilitar aquela opção que você viu anteriormente na parte de cima, aí não tem problema nenhum,
né? Eu não preciso fazer essa jogada aí de ir lá e tirar e pedir para o Windows parar de usar para eu tirar o disquete. O disquete não, desculpa, o pendrive. Tá legal? E aqui tem mais algumas coisas para as quais o pendrive é utilizado, né? O pendrive, então, ele não é utilizado só para você guardar arquivos, né? Ele tem outras utilidades. Uma utilidade que ele tem é essa aqui, ó, é de você poder dar boot na máquina. Então, imagina que você tem um netbook, por exemplo, é muito comum hoje em dia, né? Você tem um netbook, o netbook não tem um drive de CD-ROM, então você pode usar o pendrive para dar boot. Aqui no canal Bosson, o professor Fábio fez um vídeo falando sobre como usar o Pendrive Linux, né? É um programinha muito legal que ele é gratuito, inclusive, que ele permite que você grave, né? Literalmente que você grave um pendrive para dar boot pelo disquete, com uma versão de Linux que você tenha, né? Tá aparecendo aí na tela um link, né, para você poder assistir esse videozinho explicando como é que faz isso. Ele é bem legal. Eu gosto muito de experimentar algumas distribuições de Linux dessa forma. Uma outra... Agora, caso você use Windows, tem esse site aqui com esse programa chamado Win2Flash, né? Opa, tá aqui. Aí ele pergunta aí qual a língua que você fala, vou colocar em inglês, mas só para vocês darem uma olhada. E o que faz esse programinha, né, o Win2Flash? Você consegue fazer um pendrive bootável com Windows. Então você quer, por exemplo, instalar o Windows XP, o Windows 7 numa máquina que não tenha drive de CD-ROM, aí você pode usar esse programinha gratuito para criar um pendrive bootável. E através desse pendrive, então, você consegue estar instalando o Windows numa máquina. Bem legal. Uma outra coisa que está sendo muito usado hoje em dia, o USB, né, o pendrive, é isso daqui, ó, como uma ferramenta forense, né? Então, eu acho que um dos exemplos mais conhecidos que a gente tem aqui, ó, é o Backtrack ou Kali Linux, que são sistemas operacionais baseados em Ubuntu e em Debian, respectivamente. E esse sistema operacional ele tem uma série de ferramentas aí para você estar fazendo testes de penetração e outros testes aí para buscar vulnerabilidades numa rede. A gente também tem esse outro aqui, que é um pouco menos conhecido, mas também é uma boa ferramenta. Ela já é baseada em Knoppix, né, que você pode estar usando aí para estar trabalhando em máquinas, para ajudar aí a achar problemas de segurança na sua rede. Então, esses programas todos, eles podem estar rodando direto no pendrive. Você não precisa instalar no HD para estar vendo para estar trabalhando, né, com essa ferramenta. Inclusive tem esse outro programinha aqui, que é um programa da Microsoft chamado COFFEE, ou Computer Online Forensic Evidence Extractor. Meio difícil falar isso, né? Mas enfim, é um pendrive que a Microsoft fornece para a polícia estar investigando computadores que possam conter informações aí necessárias para uma investigação policial. Não é um programa que é vendido, não é um programa que é fornecido aí para usuários domésticos, ele é fornecido só para a polícia, para a FBI. E quando eles apreendem uma máquina, com esse pendrive rodando esse aplicativo, então ele consegue aí extrair várias informações, mesmo algumas que tenham sido apagadas aí do equipamento. Né? Bem legal também. E por último aí também é legal falar que você pode usar o pendrive para usar sistemas operacionais. Né? Aqui eu comentei
que você pode dar boot, né, com pendrive usando esses programinhas aqui, mas esses programinhas normalmente vão querer instalar alguma coisa na sua máquina. Você não precisa instalar necessariamente no HD, você pode usar o que a gente chama de live alguma coisa, né? Sistemas que vão funcionar direto de um CD, e aqui nesse caso aqui, que vai funcionar direto de um pendrive. Uma das primeiras distribuições de Linux que fizeram isso foi o Knoppix, né? Então, o Knoppix é um sistema baseado em Debian, que é bem pequeno, e ele roda em qualquer máquina praticamente, né? Mesmo com máquinas com poucos recursos de hardware, ele roda direitinho. É um exemplo, a gente vai fazer alguns vídeos aí sobre Knoppix para você ver também, né? Mas é a mesma coisa, né? Do Backtrack, por exemplo. Você pode instalar ele no seu HD, mas pode estar vendo ele direto do pendrive. Aliás, hoje qualquer distribuição de Linux mais nova faz isso, né? Mas algumas são mais interessantes do que outras nesse sentido. Uma mídia muito usada ultimamente em câmeras digitais, smartphones e também pode ser usado bastante em computadores, principalmente em netbooks, são os cartões de memória flash. Como a gente viu na aula passada, a memória flash é aquele tipo de memória que não precisa ficar sendo alimentada constantemente eletricamente para manter os dados, né? Uma vez que você tenha guardado os dados dentro desse tipo de cartão de memória, ele fica ali armazenado até que você apague eles. Ele não se apaga porque você não alimentou ele eletricamente naquele período. Esse cartão que a gente está vendo aí é um pouco mais antigo, é um Compact Flash. Ele não é mais encontrado com facilidade hoje em dia, ele vinha nas primeiras câmeras que saíram e ele suporta até 128 GB de memória. Não é pouca coisa, é bastante coisa, mas hoje em dia você não encontra mais ele. Uma vantagem desse cartão de memória, na minha opinião, em relação aos que a gente tem hoje, é que ele é um pouco mais robusto, né? Ele é mais fortinho, digamos assim, do que esses que a gente vê por aí. Só que ele ocupa um espaço maior e acabou aí sendo substituído pelos novos modelos. Um tempo depois, surgiu o SD, né? O cartão SD, que tem esse tamanho aí, a gente vai ver depois direitinho o tamanho deles. Esse cartão, então, ele suporta aí até 2 GB de memória. Esse modelo que a gente está vendo aí, o Secure Digital, ele também não é mais usado muito hoje em dia, né? Esse cartão ele já foi substituído pelos modelos novos. Mas ele está aí, você ainda vai encontrar ele em algumas câmeras um pouco mais antigas, em alguns micros também. E ele tem esse recurso aqui, né? Que quando você baixa ele, quando essa travinha ela é colocada nessa outra posição, diferente do que está aparecendo aqui na foto, então você não consegue fazer gravação no cartão. Ele fica bloqueado para gravação. Você consegue ler o conteúdo dele, mas você não consegue gravar ou apagar alguma informação que tenha sido armazenado nesse dispositivo. Hoje em dia, eu acho que esse aqui deve ser o mais usado ainda, que é o SDHC, ou Secure Digital High Capacity. Você pode encontrar versões que aceitam até 32 GB de memória, então você pode colocar muita informação dentro dele. Esse que você está vendo aí, inclusive, é do mesmo tamanho do cartão que a gente viu, do SD. Inclusive, eu diria que esse padrão aqui foi o que substitui o modelo que a gente viu anteriormente. Olhando, eles são muito parecidos, né? Eles são praticamente iguais, né? Eles são o mesmo tamanho, o mesmo formato, mas o SDHC ele consegue uma taxa de transferência maior e consegue uma capacidade maior. Inclusive, ainda que eles tenham o mesmo tamanho, se você colocar, por exemplo, um dispositivo SD numa câmera mais nova, talvez ele não consiga ser lido, né? Ou vice-versa, se você colocar um SDHC, dependendo do dispositivo onde você for colocar ele, talvez ele não consiga ler corretamente. Então tem que tomar cuidado aí quando você for ler um cartão. E os cartões eles não são iguais entre si, né? Os mesmos cartões eles têm classes para identificar a diferença
no seu desempenho. Então, aqui, por exemplo, do lado esquerdo, você vê uma coluna com a classe, que é basicamente representada por um número, 2, 4, 6, 10, ou aquele 1 ali dentro de um outro símbolo, né? E cada classe, então, identifica um determinado desempenho. E o que muda nesse desempenho, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse daqui, ó, cartão 10, né? Ele está dizendo aqui que ele consegue trabalhar uma taxa de 10 megabytes por segundo. O que isso significa? Se eu tenho uma câmera e eu preciso fazer uma gravação de vídeo em Full HD, com uma taxa alta, por exemplo, de imagens por segundo, eu vou precisar de um cartão desse tipo aí para conseguir fazer essa gravação no cartão. Se eu quiser fazer uma gravação em Full HD, numa resolução grande, né, de muitas fotos consecutivamente, e usar um cartão classe 2, talvez o desempenho dessa gravação não seja muito bom, né? Eu posso perder alguns frames, eu posso perder algumas imagens, e na hora que eu for fazer essa leitura, o vídeo não vai parecer tão fluido quanto seria com um cartão classe 10. Por exemplo, você está tirando fotos, né? Está tirando foto com a sua câmera. Se você tem um cartão de classe 10 e classe 6, você tira uma foto, mesmo que ela seja com flash, e pouco depois a máquina já está preparada para você poder tirar uma outra foto. Quando você faz isso com um cartão classe 2, por exemplo, e você está tirando uma foto, vamos supor aí de 10 megapixels, só para dar um exemplo, a câmera ela vai demorar um pouco mais para ficar preparada para você tirar a próxima foto, né? É um exemplo de como, são exemplos, né, de como esses cartões de memória eles têm um desempenho diferente. Quando você coloca eles no micro, obviamente eles também vão ser acessados com maior ou menor desempenho, dependendo da classe a que eles pertencem. Agora a gente está vendo aí a foto de um SDXC, que seria o padrão que está substituindo o que a gente viu anteriormente. Já existem fabricantes aí que produziram um cartão de 256 GB, que é bastante coisa para um cartão desse tamanho. E você também está encontrando já com bastante facilidade esse tipo de dispositivo no mercado. Vale lembrar também que, apesar dos cartões terem o mesmo tamanho, o dispositivo que vai ser lido talvez não seja compatível com o leitor onde você está colocando. Então é sempre bom dar uma consultada aí no fabricante do leitor de disco, da câmera que você está usando, para saber se ele consegue enxergar esse novo padrão. E aqui então a gente tem os tamanhos, né? A gente estava mostrando a foto anteriormente, grande parte aí de câmeras, por exemplo, e de netbooks e notebooks, eles acabam usando um cartão desse tamanho aqui para gravar as imagens, né? São cartões são cartões desse tamanho aqui, tá? E não é o único tamanho que existe. Existem algumas câmeras, alguns dispositivos que usam o tamanho mini, que é esse daqui do lado. E outros ainda que usam esse tamanhozinho menor, que é o micro. Esse aqui, aliás, é muito usado em smartphone e nas novas câmeras digitais que tem por aí. Só que esses tamanhos menores, tanto o micro como o mini, ele vai suportar aí no máximo 32 GB de memória. Você não consegue ter um cartão micro com uma quantidade muito grande. Inclusive, esses de 32 já são bastante caros para esse padrão. Normalmente você encontra eles com uma capacidade um pouco menor. Eles são indicados, obviamente, para ser colocados em smartphone e em câmeras digitais, porque esses equipamentos são cada dia menor, né? Cada dia que passa está ficando mais fino, mais leve, então esses cartões realmente são a tendência. E para que eles possam ser usados em qualquer outros dispositivos, você encontra adaptadores, né? Então você tem, por exemplo, um adaptador do cartão micro para o mini, do mini para o tamanho tradicional, ou do micro direto para esse maior aqui, né? Eles funcionam normal. Então você vai pegar esse disco, esse cartãozinho,
insere dentro desse, aí você pode colocar numa câmera, colocar no seu netbook e você vai ler ele normalmente. Para o usuário final, para os olhos do usuário final, é indiferente se você está usando um adaptador ou se você está usando o cartão direto. E para finalizar, a gente tem duas fotos aí. A primeira foto mostra um leitor de memória flash. Então, isso daqui ele vai ligado na USB do micro. Aí você tem uma entrada aqui para o cartão do tamanho normal e aqui para o micro. Aí você insere o cartão aí direto e lá no Windows vai aparecer uma nova unidade para você. Então você pode copiar esses dados, você pode gravar esses dados e usar eles da melhor forma que você quiser. E aqui tem uma foto, né, de uma. Não ficou muito boa essa foto, mas é a parte da frente de um micro, onde eu tenho uma entrada para colocar um cartão de memória. Então eu posso, por exemplo, tirar fotos de uma câmera. Se eu não tenho aquele cabo USB ou se eu não tenho algumas câmeras hoje em dia permitem que você utilize a tecnologia Bluetooth, né, para mandar as fotos para o computador. Se eu não tiver nenhuma dessas coisas, eu posso simplesmente tirar o cartão da câmera, colocar aí dentro do computador e ele também já lê direto como uma memória. Lê direto como se fosse uma nova unidade, né, como se fosse uma unidade de disco, alguma coisa assim. E você consegue também copiar e apagar e mexer nos dados aí desse cartão. As fitas magnéticas, né, para fazer backup, é um tipo de tecnologia que tem sido usado há muitos anos já. É uma tecnologia bastante sólida no mercado, mas é mais comum você encontrar esse tipo de coisa em empresas grandes, empresas que utilizam, que precisam fazer uma grande quantidade de backup de dados, tá certo? Por um longo período. Então, normalmente, esse tipo de empresa ele vai ter um rack ali com vários dispositivos gravando fitas, né? Fazendo backup de dados em fitas magnéticas. Alguns desses aparelhos é, são até, são até mecânicos, né? Tem um braço ali para tirar a fita, para ir trocando a fita quando ela acaba, esse negócio todo. Mas esse não é o tipo de equipamento que você encontra para uso doméstico em pequenos escritórios, tá certo? Então, esses dispositivos eles são usados apenas para backup também, eles não podem ser usados com outra finalidade. Que nem quando você usa um pendrive para dar boot no computador, você usa o disco rígido para fazer isso também. No caso de tape drive, não tem isso. Essas fitas elas são feitas apenas para fazer backup. Você não consegue nem ler direto delas, né? Muitas vezes você tem que pegar esses dados e copiar elas, né? Voltar elas para o local original para poder tá vendo, né, tá fazendo acesso àqueles arquivos. E eles não são tão rápidos quanto um disco rígido também, né? Normalmente eles são mais demorados. O pessoal que trabalha com esse tipo de dispositivo, eles têm que sempre pensar num horário em que a empresa que eles trabalham não tenha tanto fluxo de funcionários ou não tenha é, tanto tanta gente trabalhando nos computadores naquele momento para que esse backup não interfira na produtividade da empresa. Então, vai existir um momento ali que o pessoal vai parar de atualizar os arquivos, por exemplo, né? E a fita vai começar a fazer o backup. Mais para frente, quando nós estivermos falando aí sobre o Windows operando o sistema operacional, a gente vai voltar nesse assunto de backup e a gente vai mostrar como é que você vai fazer isso, tá legal? Aí tem uma lista, né, de alguns tipos de mídia utilizado para fazer backup nesses dispositivos. Existe uma quantidade bastante razoável, né, de tipos de mídia para fazer backup em fita, né? E aí foi listado algumas das mais conhecidas. Então a gente tem esse Traven, né, que ele é baseado num, num padrão chamado TRIC, Quarter Inch Cartridge, que ele é um dos mais populares, um dos mais antigos que existem, né? E você tem aí diversas
a fita que você pode comprar com uma capacidade diferente, né? Você tem aí fitas de 80 MB até 40 GB, né? E quando você coloca esse tipo de capacidade que ele aguenta, normalmente você tem que ver. Isso às vezes vem escrito bem explicitamente, outras vezes não. Mas assim, essas fitas, elas permitem que os dados sejam gravados nela de forma comprimida. Ou seja, eu consigo. É como se eu. A grosso modo, é como se eu conseguisse zipar os dados dentro dessa fita, né? Então, o que que vai acontecer? Eu consigo dobrar, eu consigo até dobrar o espaço que eu tenho disponível na fita. Então, uma fita de 20 GB, se eu conseguir comprimir todos os dados duas vezes, né, eu consigo chegar até os 40 gigabytes. Tá? Mas aí, normalmente, recomenda-se que você utilize, por exemplo, você fez um cálculo que precisa de 20 gigabytes. Então, compre uma fita que vai te dar 20 gigabytes, mesmo que os dados não estejam comprimidos. É, essa é uma das maneiras, é uma forma segura de você fazer a coisa, né? Claro, à medida que você for ganhando mais experiência, que você for percebendo que aquele tipo de arquivo, que aquele tipo de mídia suporta uma compressão maior, que pode chegar até duas vezes, aí beleza, aí você já pode começar a pensar em utilizar aquela fita de 20 GB como uma de 40, né? Teoricamente é possível fazer isso. E aí na lista tem algumas outras, né? Alguns outros tipos aí de mídia. Hoje é muito comum, essa que está aparecendo aqui embaixo também, a LTO. Tem o DDS, que é a tecnologia que a gente conhece bastante, porque é usada para fita DAT, né? A famosa fita DAT aí que a gente usa já há alguns anos. A Digital Audio Tape é uma das tecnologias mais conhecidas, né? Ela se encaixa aqui nesse tipo de mídia, DDS. Tá certo. E é legal você conhecer, então, esse tipo de equipamento aí, porque eles são. Você vai acabar encontrando eles mais cedo ou mais tarde, principalmente se você for fazer serviço numa empresa maior, alguma coisa assim. E aqui do lado, só a título de curiosidade, peguei uma foto aí na internet de um tipo de fita aí para você ver como é que ela parece fita mesmo, cassete, né? Usados antigamente. Isso aí é um exemplo de um Quick. E aqui tem um gravador, também peguei essa foto aí na internet. É um gravador externo, né? Para você estar usando fita, fazer backup em fita. Beleza? Claro, não são os únicos modelos que tem, existem alguns modelos mais atualizados, outros menores e por aí vai. Como eu havia comentado, esse negócio de fita, né, magnética para dados não tem um ou dois tipos, né? Você vai encontrar vários tipos aí no mercado. Então você tem que ter isso em mente quando for fazer manutenção, por exemplo, de algum usuário que tenha algum determinado tipo de fita e precise ou substituir, comprar mais fitas ou substituir o drive dele. Ele tem que ser compatível com aquilo que ele já estava utilizando anteriormente, tá legal? ROM, como o próprio nome implica, é um tipo de memória que não pode ser modificada, né? Memória somente leitura. Uma memória, então, que você não pode ser, a memória não pode ser modificada. Nesse caso, o fabricante escreve as informações no chip de memória. E aqui temos uma observação muito importante, né? O software escrito para uma ROM é chamado de firmware. Então, quando você ouvir falar em firmware, a gente está se referindo a um software que vai dentro do chipzinho de memória, dentro do chip, tá? E esse software normalmente ele já vem do fabricante, né? Não é uma coisa que a gente vai colocar lá dentro, beleza? Um exemplo de memória ROM é a BIOS, ou Basic Input Output System, né? A BIOS, para quem não sabe, é um programinha que está no computador, né, que vem num chip na placa-mãe do computador e é o responsável para que o hardware, os dispositivos de hardware consigam se conversar com o sistema, tá legal? Entre outras coisas,
Na BIOS está contido o POST, né? Que é um programinha que roda algumas rotinas de inicialização do sistema. A gente vai falar sobre BIOS e sobre POST e esses assuntos em uma aula mais para frente do curso, tá legal? Mas já é bom que você fique sabendo, então, que a BIOS é um programa que fica armazenado em uma ROM. Hoje em dia, esse termo ROM, a gente não fala tanto numa ROM, né? Como uma memória que não pode ser alterada. Hoje é comum, muito comum, aliás, a gente falar sobre EEPROM, né? O que é a EEPROM? É um tipo de memória que pode ser atualizada através de um programa específico, né? Fornecido pelo fabricante. E o que quer dizer EEPROM? EEPROM quer dizer que aquilo ali é uma memória programável que pode ser apagada e isso feito eletricamente. Então, a, a BIOS que a gente tem hoje nos micros, hoje não, né? Já faz alguns anos, que todas a BIOS que tem no computador, ela pode ser atualizada, né? Sofrer atualizações através de um software, aí um programa fornecido pelo fabricante. Então, está saindo um sistema operacional novo com outras funções, ou então está saindo algumas placas de vídeo novas, ou enfim, por alguma razão você pode ter a necessidade, né, de atualizar a BIOS. Então, essa BIOS é atualizada através de um programa, e esse programa então escreve nessa memória EEPROM. Antigamente a gente tinha EPROM com E só, que era um tipo de memória que tinha que ser atualizada pelo fabricante, né? Ou por um laboratório. Era um tipo de memória pretinha também, né? Esses chipzinhos que tinha um buraco no meio. Esse buraco parecia um buraquinho de vidro e nesse buraco então o pessoal jogava ali luz ultravioleta para reescrever o firmware. Hoje em dia não é mais feito dessa forma, né? Principalmente quando a gente fala de um smartphone, de um computador, quando a gente fala em atualização de firmware, então estamos nos referindo a um programa que o fabricante fornece. Normalmente ele também fornece o arquivo, né, para que você consiga então fazer essa atualização. É importante lembrar também que essa atualização ela é bastante sensível, né? Você pode estar de repente criando problemas aí se você no momento da escrita do firmware você desligar o aparelho. Vamos supor, você está fazendo uma atualização do firmware da BIOS, né? Você está fazendo uma atualização da BIOS do seu micro e de repente, no momento em que ele está escrevendo essa atualização, o micro desliga. Você pode até perder a placa-mãe, né? Nesse caso, dependendo do estrago, você tem que mandar a placa-mãe para uma assistência técnica ou para o fabricante e ele vai substituir esse chipzinho, ele vai substituir a BIOS. Mas, para a nossa aula aqui, o importante mesmo é você saber o que é uma ROM, né? Que é, teoricamente, uma memória aqui de somente escrita, e que hoje em dia é muito comum nós falarmos de EEPROM, que é um tipo de memória que pode ser reescrita, pode ser atualizada através de software. Tá legal?